Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Nesta análise que nós fazemos todas as semanas do que aconteceu no mercado ao longo da semana. Óbvio, né? Então a gente faz a análise do semanal no fim de semana para dar a oportunidade de, na segunda, a gente entrar só discutindo as perguntas dos assinantes do canal, beleza? Então, o que aconteceu nessa semaninha aqui? Bom, antes de ver o semanal, eu vejo o último dia, que foi sexta-feira, né? Eu estou fazendo esse programa no sábado. Então eu vejo o que aconteceu na sexta, para pelo menos a gente ter uma noção, né? Não pular simplesmente de quinta para segunda. O índice Bovespa vinha caindo, subiu forte, caiu, e essa caída aqui, ó, passou de 50% dessa subida. Isso nos indicava a probabilidade de que isso fosse não fosse mais uma correção, e sim que fosse uma modificação da tendência de subida recente para uma tendência de baixa, e a indicação era testar isso aqui. Pois é, não foi. Falhou. Falhou, fez um inside bar. Essa barra até tinha dado. Quem fez o trade, a perda de 50% foi aqui. Quem fez o trade ainda teve a oportunidade de ganhar alguma coisa. E se o cara puxou o stop, ainda faturou alguma coisinha aqui. Mas houve a volta, essa volta que não estava no script, né? Porque uma vez que passou dos 50% não era para ter isso acontecido, aconteceu e a gente tem que lidar com aquilo que acontece, não com aquilo que era o previsto, né? A gente tem que lidar fatos, não teoria. Teoria é muito bonito no livro. Na prática, isso aqui significa grana, dinheiro, entrando ou saindo do seu bolso. Então você tem que simplesmente se adaptar. A movimentação veio com força, chegou na média de 200. Já tinha sido uma região de dificuldade na ultrapassagem. Observa que houve uma congestão prolongada durante a época pré-eleição, né, logo depois, logo da eleição aqui e tal, ficou muito tempo, houve duas tentativas de rompimento, depois ficou aqui, mas voltou para essa, a congestão continuou por aqui e agora atingiu a base da congestão. Tá? Estamos aqui, isso é uma zona de antigamente suporte, agora resistência. Tá? Então foi resistência na ida, está sendo resistência de novo na ida. Vamos observar o que vai acontecer nessa situation aqui, no sentido de que, sendo resistência, a média de 200 também está na posição. Se vai ter força para romper a resistência, voltar para o nível da congestão, e se isso acontecer aqui no 114 mil, mais ou menos, né? Vai ser a nova resistência, a nova dificuldade, topo de congestão. Aqui deverá entrar a pressão vendedora, como já entrou aqui por ser uma resistência vindo, né, de baixo. Então, essa é a análise, tá, do diário. Vamos no semanal. No semanal, ficou um candle bastante bonito, comprador. Tá? Observa que toda aquela análise que eu fiz no diário, quando a gente vai para o semanal, a gente tinha uma queda, um candle de força, indecisão, e aí esse candle durante a semana, em algum momento ele foi bem negativo aqui embaixo. E ele foi basicamente todo consumido, ainda ficou negativo, mas muito pouquinho. Esse é um candle muito comprador, tá? Se aqui em cima houver o rompimento dessa máxima, muita gente vai entrar comprando. Muitíssima gente vai entrar comprando. Eu, pessoalmente, não faria. Tá? Eu, pessoalmente, não faria compra aqui. Por quê? Porque, volto, tudo aquilo que foi dito no diário aqui aparece de uma forma um pouco diferente, mas é óbvio, os dados são os mesmos, vai estar aqui também. Enquanto não superar essa semana número 52, a última semana do ano, eu ficaria muito reticente de apostar na alta. Tá? Muito reticente. Apesar desse candle extremamente comprador. Tá? Volto a dizer, o candle é bonito mesmo. Mas enquanto não superar isso aqui, especialmente a média de 20 estando logo acima, tem espaço aqui, tem 3.000 pontos, o que, dependendo da forma e do time frame que você opera, né, é bastante coisa. Mas para o semanal, né, quem opera no semanal, 3.000 pontos não é nada. Imagina que o cara faça a compra nessa posição, onde que ele vai botar o stop? Tá? Se ele fizer a compra aqui na superação, superou um pouquinho isso aqui, ele já, vamos dizer que ele espere superar esse candle para fazer a compra. Tá? Então ele vai comprar lá em 110 mil. Aonde ele vai botar o stop? Não vai ser aqui, né? Porque isso não é inteligente. Aonde que ele vai botar o stop? Aqui, ó. Pô, olha a distância que isso está. Isso está a 8.000 pontos de distância. 7%. E, no entanto, ele tem aqui para cima, ó, 3.000 pontos, menos de 3.000 pontos. Do ponto que rompe o candle 51, tem 1.000 e poucos pontos.
1% só, contra 7% na posicionamento que ele vai ter que fazer do stop. Não é um trade muito inteligente, eu não faria. Se, por outro lado, romper esta semana número 52 aqui, que foi a última semana do ano, aí a coisa, e romper a média de 20, aí a coisa muda. Embora ele também tenha aqui um upside relativamente pequeno, frente à congestão, ele tem um caminho muito mais bonito de funcionamento. Pensa, fez isso, faz isso e vai, né? Então, aqui, se fizer esse rompimento, ele tem aqui para cima 2% também, pouquinho. Mas o alvo principal não seria esse, seria aquele lá em cima, tá? De 7%. Então, o alvo principal dele seria a superação da máxima recente contra o stop, e o stop ia continuar naquele ponto, ó, 9%. Ah, mas o stop é mais longo do que o alvo, Campos, então eu não posso fazer o trade. Cara, você tem que ler o manual de controle de risco, tá? Que está aí na sua tela, nos livrinhos. Tá? Isso não existe, não é assim que a banda toca, isso é conversa fiada. Ah, mas então isso não existe, todo mundo pode botar o stop que quiser? Não, o cara que está iniciando, você é iniciante, você tem que seguir isso aí mesmo, tá? Arriscar no máximo 1% do seu patrimônio por trade, o stop tem que ser sempre menor do que o alvo, tudo isso vale para os iniciantes e tal. Mas você que é um cara que já está há mais tempo no mercado, tal, você tem que se libertar de umas certas números de amarras, senão você não vai a lugar nenhum. Tá? Para o iniciante, o objetivo é ele não perder dinheiro. Ele não pode perder dinheiro de jeito nenhum, porque senão ele vai quebrar. Ele tem pouca experiência. E aí você está fazendo o máximo de amarras possível. Mas também, em compensação, ele tem muita dificuldade de ganhar dinheiro. Mas o objetivo não é ganhar dinheiro, o objetivo é não perder. Quando você vai evoluindo, avançando na sua carreira de trader, obviamente que você vai assumir mais riscos. O objetivo continua sendo não perder, mas as amarras que você vai usar para isso modificam. Tá? Você não espera que o cara que pilota um avião que sai do Rio de Janeiro e vai para Nova York tenha exatamente o mesmo tipo de coisinhas que um cara que acabou de tirar o brevet e pilota avião passando em cima da praia com aquele banner atrás, né? Compre nas lojas Marisa. Pô, não é, são pilotos diferentes, são experiências diferentes, tudo diferente. Então, né, no mercado é a mesma coisa. Se superar isso, eu pensaria seriamente em trazer o alvo para este ponto, superando lá em cima. Tá? O mau humor do mercado, ó, com o fim do mundo e tal, foi adiado. Então, o fim do mundo foi adiado, por enquanto, sem previsão de que o mundo acabe tão cedo como vinha aí sendo o terrorismo na internet. Beleza? Então, esse é o Ibovespa. Vamos ver o dólar. Nosso amigo dólar fez o que já era esperado, seu gráfico diário, tá? Ele vinha numa congestão, vem numa congestão, tá? A congestão está aqui muito bem desenhadinha. Ele chegou a ultrapassar essa congestão, mas quando fez esse gap, nós falamos, ó, cuidado, olha o gap, tá? Um gap, sinal de depois de uma movimentação tão forte, isso aqui tem toda a cara de exaustão, muito cuidado, topo, a congestão você pode considerar aqui nessa linha, mas você pode considerar aqui em cima também, tá? Nenhum problema, é uma outra forma de ver a mesma coisa. E aí chega no topo dessa congestão, no topo dessa região, numa resistência, olha a quantidade de resistência que teve aqui, vai entrar pressão vendedora. Nós falamos sobre isso, entrou pressão vendedora, era um inside bar, muita gente ainda ficou titubeando, mas aí abriu gap e um candle de força, volume. Isso aqui, ó, é uma ignição para baixo, tá? Foi exaustão, é a ignição e fez exatamente o esperado. Entrada da pressão vendedora, forte pressão vendedora para trazer até a base da congestão. Novamente, o fim do mundo foi adiado também no dólar. E aqui uma fortíssima movimentação para baixo. O que deverá acontecer? Quando chegar na região inferior, nós esperamos a entrada de pressão compradora, tá? Diminuindo a pressão desses vendedores todos, acontecendo alguma coisa assim, ó, candle grande, os candles começam a ficar pequenos, tal, aí aos poucos isso tende a se continuar, se mantiver na congestão, a fazer um movimento mais ou menos parecido com esse, né? Vem essas coisas fortes assim, daqui a pouco começa a amarelar, fica meio assim, tal, tal, e volta para fazer o mesmo movimento. Tá? É impossível que volte aqui embaixo? Não, senhor. Tá? Isso aqui é a congestão, mas tem dois níveis, duas marcações de suporte bem importantes aqui para baixo. Não é impossível que durante o drift que faz na congestão, finalizando a congestão, venha testar essa mesma região de suporte anteriormente. No semanal, quem está operando no mais longo prazo, sabe que estava difícil. Isso aqui é um diamante. Tá? Observe que expandiu e depois contraiu. É uma figura
bastante difícil de ser operada, muito difícil de ser operada, é, e justamente é o que o pessoal está vendo. Quem está operando o dólar no diário, apesar desse movimento ter sido muito bacaninha, redondo, né? Esse movimento aqui foi redondo. Isso aqui é o dólar nos seus melhores momentos. Ele funciona redondinho. Mas quem está operando o dólar nessa fase toda, vários meses, sabe que isso aqui tem sido muito difícil de operar. Quem opera swing trade aqui comeu pão que já amassou, passou dificuldade, mesmo que, porque agora é fácil, né? Aquela hora você olha, bateu aqui, foi para lá, bateu lá, voltou para cá, tá muito fácil. Mas na hora que o gráfico está sendo desenhado, não é assim tão fácil. Você faz suas operações, o range não é assim lá tão grande, e o cara fica amarrado aqui no meio e muitas vezes toma stop de um lado, stop do outro e tal. Então, parece fácil, mas não é. E não é por causa disso. Você tem um diamante no semanal e faz esses movimentos. Olha, isso aqui é um movimento muito brutal dentro de uma semana. Imagina o cara que acionou isso aqui na compra, ele viu a semana ir e fechar no positivo. Mas ele podia ter saído aqui. Não, porque ele está operando no semanal. Não tinha nem fechado o candle ainda. Então o cara, ele está no trade, ele está amarrado no trade. Esse aqui, ó. Vamos dizer que fez esse trade, o cara fala, vou vender. Aí ele vende no fechamento da semana. Né? Muitas vezes, a maior parte das pessoas espera rompimento, mas o cara pode fechar vendendo no fechamento. Não é errado, é uma outra técnica para fazer. Que dá muito certo muitas vezes, de vez em quando dá errado, como foi esse caso. Aí o cara vendeu o fechamento, olha o sufocão que o cara tomou. Tá? E mesma coisa aqui. Então agora vai operar o rompimento para cima. Porra, o cara foi, viu a semana aí bem, fechar ainda com algum tipo no caso, se foi rompimento, ele estava no prejuízo, se foi fechamento, tinha um lucrinho. Aí ficou aqui nesse reme-reme, pum, paulada para baixo. Quer dizer, o cara que foi operando aqui pelo semanal tá tomando sufocão. Tá? A melhor sugestão que eu faço é não opere o dólar no semanal nessa fase. Tá muito ruim. Tá? Para falar a verdade, operar swing trade no dólar nos últimos tempos está bastante difícil. Tá? Deu sorte agora no diário. Dentro do diário, funcionou redondinho nos últimos dias, nas últimas 2 semanas. Mas quem vem para o semanal vai se enrolar. Tá difícil. A sugestão é, fique de fora. Petro. Petro estava me zoando, né? Veio para fechar o bendito do hole in the wall. Isso é um hole in the wall, é um padrão específico em que normalmente ele funciona muito bem. Normalmente ele traz o preço para o próximo alvo, que é suporte ou resistência forte, não um suporte ou resistência fraquinho, tem que ser forte. E aí normalmente quando acontece uma coisa como essa, deveria trazer para essa região ou talvez até para essa aqui embaixo, o seu suporte mais forte. Pois é, só para me zoar, falhou e voltou, fez essa subida, mas não acionou o stop de quem estava operando o Hole in the Wall. O stop de quem estava operando o Hole in the Wall é, no mínimo, o fechamento do gap aqui em cima, ou essa posição mais conservadora lá para cima. Tá? Cada um vai operar de um jeito, né? Mas no mínimo isso aqui. Então quem fez a operação do Hole in the Wall ainda não tomou stop, está tomando sufoco, mas não está tomando stop. Sufoco por quê? Porque o cara operou aqui, a venda dele é na abertura. Isso aqui abriu, fez o rondo wall, o cara vende isso. Ele já está tomando prejuízo. No trade, né? Especificamente nesse trade. Mas a Petro veio e começou a desenhar um padrão que para os comprados é muito bom. Para quem está comprado é muito interessante. Observa que ela veio, fez um fundo, topo, fundo mais alto que o anterior e está fazendo a movimentação típica de um zigue-zague ascendente. Tem ainda o hole in the wall para passar, esse gap, mas se ultrapassar esse gap, o próximo nível é testar isso e depois aquele lá, ó, pá e pá. Então dá uma movimentação bacana para cima, certo? Dá uma movimentação bacana para cima. Isso aqui tem um desenho típico para a formação de um pivô de alta, tá? Para a formação de um pivô de alta por conta do fundo mais alto que o anterior. É a única coisa que você pode derivar daqui? Não, senhor. Sempre tem aquele copo pela metade que você fala, tá meio cheio, tá meio vazio. Pois é. Tá meio cheio, tá meio vazio, e é o semanal que a gente vai poder ver isso melhor. Tá meio cheio, tá meio vazio, mas isso aqui pode ser também a formação desse padrão aqui, ó. Deixa eu desenhar com esta ferramenta. Ele veio, vai, vem, vai, vem. Também pode fazer isso, tá? Não tem, isso não. Mas Campos pode ser tudo. Análise técnica sempre você tem que
ter a capacidade de ver os dois lados. Alguém está vendendo aqui, ó. Senão não tinha um candle vendedor. Tá? Senão não tinha um candle, para falar a verdade. Porque se ninguém vender, não tem trade. Para você comprar, alguém tem que te vender. As ações não são fabricadas, elas não aparecem do ar. Quero comprar uma ação. Plim, ação. Não. Quero comprar uma ação. Tá bom. Quem vai me vender essa ação? Alguém, o número é limitado e alguém tem que te vender. Se está tendo trade, alguém está vendendo. Se alguém está vendendo, essa pessoa está pensando, óbvio, que ela, ou está saindo de uma posição já com lucro, e ela está vendendo para realizar o lucro, ou ela está vendendo para falar assim, não, eu estou vendendo porque eu acho que eu vou recomprar isso mais barato, para baixo. Então, existe gente vendo posição de venda nisso aqui. Então, sempre tem os dois lados da moeda. Por isso que eu estou sempre analisando para um lado e para o outro, porque você pode ver dos dois lados. Então, é possível fazer esse movimento, um movimento um pouco mais complexo dessa queda. Tá, o que joga um pouco contra o pessoal vendedor? O gap. Tá? Fez o movimento, fez um potencial fundo, gap, rompimento de três médias num candle, 9, 20, 200, tudo aqui junto, rompimento, e aí um candle de indecisão. Esse candle de indecisão já era meio esperado. Olha que a média de 50, que é essa média, ela é, para Petro, ela é muito significativa. Por isso você tem que conhecer o seu ativo. Ó, média de 50 é essa tracejadinha aqui. Foi resistência, foi resistência. Aqui tinha sido suporte, foi pulada com gap. Aqui tinha sido resistência, foi pulada com gap. Aqui não funcionou. Aí aqui, ó, também não teve grandes importâncias, mas aqui teve, ó, resistência, suporte. E aí você vai andando para trás, você vai ver que ela tá sempre ali, ó, tá sempre na jogada, ó, suporte, sempre na jogada. Então na Petro, a média de 50 ela é importante. E como todo mundo que opera Petro já sabe disso, quando chega perto da média de 50, chegou de novo perto da média de 50, entrou pressão vendedora. Pessoal que comprou por aqui em algum canto fala: bom, eu vou fazer uma realização, no mínimo parcial, botar o dinheiro no bolso e vamos aguardar o que vai acontecer em relação à média, certo? Então isso é nítido, é claro. Então tem que ter em conta que esse candle já era mesmo esperado em relação à média, por conta dela ser uma resistência móvel, está andando aqui na cara do preço. Se houver a superação, esse topo é alvo, logo em seguida aquele. Tá? O semanal, já, como você fala, mas no diário dá margem a essa dúvida, né? Pode ser para cá, a formação do pivô de alta, tem tudo para ser um pivô de alta, isso aqui tem cara de ignição. Quando você vem para o semanal, aí as coisas tendem a ficar um pouco mais claras, geralmente. Então, observa que a Petro vinha, tendência de alta, violenta. Aqui ela perdeu mais de 50% dessa pernada, perdeu o penúltimo topo, perdeu o último fundo. Então, isso aqui indicava que a tendência tinha perdido totalmente sua força, que quem estava no trade comprado tinha que sair, tá? Tinha que estopar em algum ponto dessa movimentação, fosse aqui, fosse aqui. O cara pode escolher um ou outro, é um padrão que a pessoa tem que ter e ela tem que escolher o que vai fazer. Mas em algum lugar o cara tinha que ter saído, por aqui. Tô comprado, vou ficar. Não, sai, ou faz hedge, né? E depois você vê o que faz. Quem não fez, no meu caso, eu não estava comprado aqui, eu entrei, comecei a comprar por um outro motivo, tá? Por uma questão de valuation de longo prazo do ativo. Mas quando você olha o semanal, você observa que isso aqui está uma certa formação de um range, de uma certa congestão. Tem cara de congestão. Não está ainda bem definido, porque os níveis são diferentes. Ó. Um nível lá para cima, outro aqui para baixo e tal. Então, no semanal, isso está meio que atrapalhado. Porém, começa a desenhar um padrão de zigue-zague para baixo. Ó, pá, 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 e aqui fez esse movimento. O candle não foi esse último. Deixa eu tirar esse último. Esse candle ficou bonito aqui, mas ele é um candle de relativa indecisão. Esse é um candle de indecisão. Por mais que você fale, mas tem uma sombra inferior maior que a sombra superior. É verdade. Mas ele é um candle que denota indecisão de mercado. Então, no semanal, ele não está assim tão poderoso quanto no diário parece, inclusive com um gap dando indicação de que talvez seja o início de movimento, aquilo para fazer uma formação no pivô de alta, muito bonito. No semanal, não. No semanal vem fazendo topos e fundos descendentes. Isso aqui ainda não é um fundo.
mas também não é um topo, é um candle intermediário. E no caso da formação de um candle por aqui, ó, vamos dizer que essa semana a Petro faça um candle mais ou menos assim, não é nada difícil de acontecer. Então, voltamos para o mesmo aspecto de que isso vai estar fazendo isso, ó, continuando o zigue-zague descendente. Então, muita atenção. O semanal muitas vezes esclarece aquilo que o diário deixa em dúvida. O semanal segue vendedor. O diário já dá indicação de potencial movimentação para compra, mas o semanal continua vendedor. Qual que você vai fazer? Depende do horizonte gráfico que você trabalha, depende da sua visão para o ativo, depende do bolso que você tem, se você sabe ou não sabe fazer hedge, se você tem ou não tem uma posição grande ou pequena, se isso aqui faz parte de uma carteira ou é um trade isolado. Qual a perspectiva em termos de tempo? Ah, vou fazer um trade para daqui a 2, 3 ou 4 dias, com um alvo de 3, 4, 5%, ou vou fazer um trade para daqui a 4 meses com um alvo de 12, 15%. Isso tudo muda quando você tem você tem que adequar o que você faz a essas condições, tá bem? Então, Petro no semanal persiste com aspecto de queda, tá? Com aspecto de queda. Inclusive tem um gapzinho aqui, ó. Volta, observa que ela voltou na média de 9, foi para baixo. Voltou na média de 9, foi para baixo. Ainda que isso aqui não tenha fechado lá embaixo, a coisa persiste. Isso aqui, ó, não deixa de existir, inclusive o gap. Tá bem? Então, atenção aí para perto, para o pessoal que está comprado, manter a sua posição sempre muito próximo ali, ficar trabalhando aquele negócio. Tô dentro, mas tô dentro com o pé do lado de fora, sabe? Fica atento. A Vale, tá? Que vinha fazendo um padrão muito esquisito aqui. Esse padrão de candles, que eu sinalizei durante a semana várias vezes que isso aqui estava muito anormal, muito esquisito. Tal, mas parecia, tinha potencial de ser uma distribuição por conta do valuation. Eu falei isso a semana inteira, não vou ficar repetindo aqui, mas quem tiver interesse, volta aí durante os vídeos, durante a semana, no café da manhã, e você vai ver discussões sobre isso. É só você ir direto na parte da Vale. Quando o índice resolveu dar uma força, ela fez o que era esperado, um rompimento de topo, ignorando o padrão de candles. Isso era uma congestão de topo. Congestões de topo tendem a romper para cima. Quando o índice ajudou, ela foi. Tá? Quando o índice deu uma força, ela foi e foi felizinha e contente. Deverá buscar esse nível que, por acaso, é o valuation que eu fiz, a conta, mas também é resistência por conta desses níveis todos. Isso aqui é a máxima histórica do ativo, tá? Tenha isso em mente. Máxima histórica corrigida. Corrigida. Porque você fala assim, mas tem uma linha lá em cima, Campos. Tá. Aquela é a linha não corrigida. Se eu não corrigir esse gráfico. Tá, peraí. Pronto. Se eu não corrigir esse gráfico, por que a minha linha tá fora do lugar, porra? Cadê a linha? Por que a minha linha tá fora do lugar? O que aconteceu com a linha, porra? Não sei porque minha linha ficou fora do lugar, porra. A linha era pra estar aqui. Vamos voltar lá. É, algum motivo a minha linha tinha sido deslocada. Então, voltamos aqui à ideia de corrigir. Então, essa linha, deixa eu até tirar ela daqui, que já não serve, porque a preta estava ali. Então, tinha a linha ali, eu achava que, eu não sei porque tinha traçado aquela linha, devia ser alguma projeção. Ah, já sei o que era. Já sei o que era. Pá, isso aqui é a projeção do valuation para lá e para cá. Mas deixa eu tirar essa linha. Já lembrei o que é. Bom, de todas as formas, o alvo disso é ali, na região do valuation, que é a máxima histórica, ó, que é a região de máxima histórica. E também é alvo da projeção que nós tínhamos feito aqui por conta da movimentação no meio desse troço. Tá? Então a Vale está indo, feliz da vida, basta o índice continuar ajudando e ela deverá atingir essa região aqui de uma forma relativamente rápida. Se eu estivesse comprado em Vale na ação, eu traria os meus stops ou pela mínima do candle anterior ou pela média de 9 e estaria com esse stop bem apertadinho. Sob o risco de você deixar dinheiro na mesa, de fazer uma oscilação e você sair e depois ela subir mais um pouquinho.
Observa que o upside disso não é muito grande. Tá? Para um ativo de R$ 92, subir R$ 4 não é muita coisa, dá menos de 5%. Então, o upside não é lá essas coisas todas. Região de valuation, se eu fiz o valuation desse número, muitas pessoas devem ter feito valuation dado números parecidos. Pode ter dado um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, desculpa, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas vai dar nesse ballpark, tá? Nessa região. Fiquem atentos, esta vai ser uma região não só porque é resistência, mas porque o valuation indica que esse é o preço justo, muita gente vai começar a se desfazer do ativo por aqui. Então eu, se tivesse comprado no ativo, volto a dizer, traria o meu stop apertadinho aqui, cara, apertadinho, para ficar ligado que uma movimentação muitas vezes faz isso e aí o pessoal despeja o negócio. Pá! Aí faz um candle grandão assim, você toma um ferro e deixa na mesa muito mais do que você deixaria numa certa oscilação. Tá? No semanal, o ativo vem lindamente. Aqui não aparece aquela frescura daqueles candlezinhos chatos. Ele vem fazendo desde que fez o fundo em agosto, subiu. Aqui, ó, dava cara, tinha perdido 50%. É onde a gente tinha o problema de falar, porra, que o bicho pegou. Mas quando deu sinal de compra, e foi nisso, nesse candle 45, deu sinal de compra aqui. O cara comprou e nunca mais olhou para trás, ó. Pivô, pivô e foi. Tá vendo? Sobe, recua, pivô para lá e tal. Alvo lá em cima, observando, né? Observando que não tem ainda sinal de exaustão no semanal, mas o valuation e a resistência tá logo ali, logo ali. O índice de juros, né? A gente tem que ver os juros futuros. Os juros futuros no diário vem fazendo esse padrão complexo aqui, ó. Topo, fez um padrão de topo, ou topo mais baixo que aquele. Aqui a galera tem que ter, quem opera juros, não se opera direcionalmente, mas tem sempre um maluco que faz. Se o cara estava direcional, ele tinha que parar e olhar e falar, bicho, aqui o bicho pegou. Não pode fazer um topo mais baixo que o anterior. Se a coisa fez um topo mais baixo que o anterior, amarelou o negócio, acende o sinalzinho amarelo, você fala, opa, fica esperto. Fez esse zigue-zague, fez um topo mais baixo que o anterior. Aqui o cara tinha, se ele, onde quer que ele tivesse entrado, ele tinha que puxar o stop ou para esse meio, quando fez esse candle, tá? Ou ele puxava o stop, sei lá onde estava o stop do cara, ele tinha que puxar para cá. Na pior das hipóteses, para aqui. Um pouquinho abaixo da média de 20, né? Ele podia botar um pouquinho para baixo, precisa ser exatamente no candle. Um pouquinho para cá, em algum canto, nessa região. Ou, se ele for ainda mais sagaz, ele mete direto naquele candle, na mínima do candle, para não dar margem para dúvida. Eu, pessoalmente prefiro fazer isso. Eu jogaria para ali. Por quê? Porque mesmo que me tire, eu não tenho problema de entrar de novo no trade. As pessoas têm muito essa noção de falar assim, ah, será? Mas aí vai me tirar, eu vou ter que entrar de novo. E daí? Você perde fortunas se você fosse tirado do trade e entrar de novo? Não. Você paga a corretagem, paga os emolumentos, é chato, tal, mas não é o fim do mundo. Eu prefiro pagar isso e o imposto de renda, né, se eu estou no lucro, e reentrar no trade do que tomar uma volta violenta na minha cara. E muitas vezes acontecem voltas violentas como esta, o que não é bonito. Você está ali comprado, até você reagir já era, já ficou em cima da mesa muito mais do que você ia pagar nesses emolumentos e nos impostos que eu acabei de falar. Então, eu pessoalmente prefiro trabalhar nesse sentido. Quando faz isso, eu puxo o stop e deixo ele curtinho. Se eu sair e der sinal de compra, eu entro de novo. Não há problema de você voltar para um trade de onde você foi tirado pelo mercado. Volta para o trade. Deu novo sinal? Faz de novo. Se não der novo sinal, você saiu e pronto, está com a consciência tranquila. Muito importante ter esse tipo de pensamento. Aí você pode decidir se você prefere o meu jeito de fazer ou um jeito mais tradicional, que seria trazer o stop aqui para baixo. O que aconteceu com o cara? O cara foi acionado. Ó. Quem não puxou o stop para cá foi acionado no outro dia. Tá? E quem deixou em cima da mesa, ó, daqui até aqui, 0,21 pontos, 1,56%. 1,60%. É bastante coisa. Os juros, os contratos de juros futuros, eles são bastante alavancados. Então, isso representa uma baita de uma grana, tá? Uma baita de uma grana. De qualquer forma, o cara saiu do trade. Saiu, voltou, chegou na região de suporte. Aqui, muita gente vai ter entrado vendido. Por quê?
perdeu o suporte, perdeu o meio disso. Essa era a projeção, veio e acionou. Então, se o cara não entrou nesse trade, ele ainda foi acionado no outro. E aí ele entrou no trade também. Eu, se eu operasse isso, teria entrado nessa venda, com certeza. Tá? Teria entrado, talvez, muito provavelmente teria entrado aqui, ó. Talvez não por causa do suporte, mas podia ter entrado aqui, do 248, porque é uma bandeira, ou esperado isso e entrado aqui embaixo. De qualquer forma, eu teria entrado no trade em algum canto aqui. E teria tomado sufoco, possivelmente teria até saído, porque uma vez que superou a média de 20, eu provavelmente teria saído do trade. Tá? E agora o trade volta a evoluir para baixo. Topo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Fundo mais baixo que os outros fundos. Então, isso aqui, ó, é uma tendência de baixa. No diário, se você traçar isso com uma regressão linear para ficar bonitinho, você pega daqui, que foi o topo, pega daqui, que foi o último fundo, mais fundo, né? E aí você traça um canal de regressão linear, que eu não gosto de dois desvios, gosto de um e meio, mas isso aí é individual, né? Cada um vai estudar e vai chegar a uma conclusão do nível. Campos, mas que impressionante aqui funcionou, olha que. Não, isso aqui já estava na conta, então não é impressionante. Pô, se você pega aí conta, eu vou de 0 a 10, e aí você olha o 10 e fala, nossa, bateu direitinho. Claro, óbvio, você estava na conta, pô. Mas esse topo aqui não estava na conta. A conta vem até aqui. Olha como vai chegando na regressão linear, o troço para. Isso aqui é a projeção de 1,5 desvio da regressão linear. Então o troço para. Alvo para isso é pelo menos o outro lado da regressão linear. É ficar fazendo pinball aqui dentro. Isso é um canal de baixa. Observa, nitidamente um canal de baixa. Se você não tinha alguma dúvida, agora você não tem mais. Tá bem? Então, mas no semanal, como é que tá o babado? No semanal ficou até melhor. Olha que bonitinho que ficou. No semanal você tinha topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Não tem aqui, então fica grosseiro o negócio. Quem tem dúvida não tem que ter, né? Isso aqui é um canal de baixa, um movimento de baixa, tudo indica topos e fundos descendentes no semanal, após a semana em que um beócio barbado por aí falou um bando de asneiras e causou esse problema no mercado, porque o mercado vinha bem comportadinho, o mercado de juros vinha bem comportadinho, aí alguém abre a fossa, fala asneira e dá nisso. Isso aqui, ó, causou, que eu saiba, eu sei que deve ter causado em algumas milhares de operadores, mas pelo menos que eu conheço pessoalmente, o cara perdeu um ano de trade aqui nessa besteira que o imbecil falou. Então, um ano de trade o cara perdeu aqui, porque isso era totalmente inesperado. Tinha stop, tinha controle de risco, tinha tudo, mas isso era inesperado, superou tudo e o cara perdeu um ano inteirinho de lucros. Não foi para o prejuízo, mas todo o lucro do ano nos juros foi embora nessa barra. Tá? Então, é esse tipo de custo que a imbecilidade alheia traz para os operadores que lidam no mercado. Bom, no semanal, então, tudo indicando para baixo. Essa aqui é uma barra bastante vendedora, tá? Observa que isso aqui é um IRB. Se perder o fundo, você projeta isso para baixo. Vamos lá. Você projeta isso para baixo, projeta aqui. Então, e está mais ou menos junto com a regressão linear. Então, você projeta isso para baixo, está aqui o alvo. Esse aqui não deixou de ser ainda alvo não, tá? Então tem uma primeira projeção nesse, uma segunda projeção aqui, que é a base dessa congestão. Certo? Vamos dar uma olhadinha rapidamente nos ativos que mais subiram e desceram na semana. Obviamente o destaque vai ser Gafisa, porque não é todo dia que nós temos um ativo subindo 300% em uma semana. Temos aqui então a nossa grade de cotações. A Gafisa foi o destaque da semana, né? Pelo amor de Deus. Com este movimento aqui, tá? Olha o movimento da criança. 132%, mas ela chegou a ganhar 300%. Se você observar daqui, é porque passou da semana. Dois. A semana começou sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Esse aqui ficou na semana passada. O movimento como um todo tem 300%. Essa semana deu 130, chegou a dar 180%, fechou em 100, diz ali 132, daqui 132, tá? É porque pegou do outro lado do gap. Mas chegou a dar 240% essa semana. Algo bastante incomum.
Este é o padrão que eu considero típico do vem perder dinheiro comigo. Já ouvi vários relatos de pessoas que estão posicionadas aqui e não conseguiram sair, tá? Nas opções, especificamente nas opções, já aconteceu direto. O cara com lucro de 500%, 1000%, 2000%, e aí, tá bom. Agora, o que que ele faz? Não tem como sair porque não consegue ninguém que compre. E aí o cara tá enrolado, porque ele tem um ativo, vê o troço, fala assim, mas ele pode cair para 300%. Pô, bicho, se tu tá ganhando 1000% e vê o troço cair para 300%, ainda é um brutal lucro. Mas é duro, tá? Já passei por isso, já tive a oportunidade de estar numa situação como essa aqui, em opções, e aprendi a minha lição, que o risco de liquidez é gigantesco. Cada vez que você vira uma coisa como essa, ó, ó o volume, inexistente. Tá? Toda vez que isso aqui acontece, é um vem perder dinheiro comigo. Ó. Bah, perde dinheiro. Pá, perde dinheiro. Pá, perde dinheiro. Pá, perde dinheiro. E você fica preso no ativo por falta de liquidez. O cara entra aqui, ó, ele não tem como sair. A gente avisa. 1001 vezes. De qualquer forma, o ativo foi o destaque da semana com essa subida espetacular. Ontem, com a quedinha modesta de 25%, tá? 25%. O ativo começou anteontem, quinta-feira, o ativo abriu a 19, chegou a 33, fechou em 30, quer dizer, foi quase 100%, foi uns 8, quanto é que deu isso aqui? 47% em um dia. Num ativo já custando R$ 18. Porque isso acontece aqui nos ativos custando centavos. Isso aqui acontece com uma certa frequência. No ativo custando R$ 18 não é comum. Eu tenho que parabenizar os caras que estão montando esse esquema. Parabenizar, bater palmas para os caras, ó. Porque conseguiram fazer um troço muito, muito incomum. Geralmente isso aqui dá para fazer em ativo valendo centavos. Conseguir fazer isso nesse ativo, chegando aqui nos R$ 30, 20 e tantos R$ 30, pessoal, é muito bom, porque não é simples fazer isso. Vamos torcer para o pessoal não perder muito dinheiro. Alguns ganham muito dinheiro, porque tem sempre aquela galera que ganha dinheiro. Os que entram no início ganham muito dinheiro. Esse é o semanal, tá? Olha o volume, voltamos a mostrar o volume. Toda vez que há um aumento de volume, vem perder dinheiro comigo, aumento de volume, vem perder dinheiro e tal. Foi na média 200, tocou na média 200 certinho, puf, caiu. O João até tinha sinalizado isso, né? Um assinante do canal tinha sinalizado isso durante a semana. Ele viu a média e falou que queria operar aqui. Que eu saiba, as corretoras estão dificultando a operação vendida em Gafisa, porque muita gente deve ter tomado ferro aqui. Eu tomei ferro aqui, operando vendido, aqui no meio, em algum canto. Mas as operações em opções, se o cara soube montar, tem um vídeo no canal sobre isso. Eu montei isso tem uns dias. Eu montei uma operação que se subisse eu não perdia nada, até ganhava, e se caísse eu me dava bem. Então tem aqui uma jogada. Se você tiver interesse em saber mais sobre isso, dá uma olhadinha no vídeo, pesquisa aí Gafisa ao longo da semana e você vai encontrar. Tá bem? Então Gafisa, destaque de 132%. O segundo destaque é RBR. Mas aí vem aquelas ações mequetrefes valendo centavinho, né? Subiu 15%. O ativo que vale 89 centavos, subir 15% é 10 centavos aqui, ó. Sobe uma merreca, vale muito. Mas o ativo ainda é vendedor, semanal disso é vendedor, qualquer subida é sinal, e aparecer um sinal de venda, você vende. Tá? Aqui o cara está esperando, pelo semanal ele está esperando um sinal de venda. Toda hora que subir, ele está esperando um sinal de venda. Por exemplo, aqui, ó, subiu, o cara se opera, espera um sinal de venda e vende. Subiu, o cara espera um sinal de venda e vende. Então, aqui, até prova em contrário, você tem que procurar sinais de venda. Mas eu posso comprar e pegar aqui. Você sempre pode pegar alguma perna para cima, mas as pernas para baixo vão ser sempre mais bacanas, porque o ativo está em tendência primária, secundária, terciária de queda no semanal. Tá? O ativo está morrendo. Devem fazer um implit nisso, na tentativa de jogar o ativo de volta para dentro do índice. O ativo saiu do índice, porque está num valor muito baixo, não pode, aí eles tiram do índice, mas vão tentar fazer um implit. Você pode ter certeza que vão fazer um agrupamento, como chama em português,
para jogar isso aqui para 10, 12, 15 reais. Aí a negociação aumenta também e ele volta para o índice e a forma que o pessoal tem de desovar o que tem mais aqui nesse negócio. Acredite, isso vai acontecer. Ah, Viver não conta porque não tem movimentação volume suficiente. Tem a CSNA, que é o próximo destaque. Tá? CSNA, que é o próximo destaque semanal, ela subiu 12%, não, quase 12%, 11,82%. E aqui ela está bem bonitinha, observa aqui. Ó, o setor de siderurgia como um todo está sendo favorecido, a Vale está indo bem, não é siderurgia, mas é mineração, tem siderurgia incluído, mas Vale está indo bem, Goal, Uzi Minas, está todo mundo indo relativamente bem aqui no setor, todo ele valorizando. Bom, subiu, tá indo bonitinho. O que que se esperava? Se esperava aqui, ó. Essa é uma projeção do diário. Quando você vem aqui no diário, tem essa projeção por conta desse fundo duplo. Projetado para cima, deu alvo agora. Esta semana deu alvo depois de um longo tempo esperando, né? Porque o acionamento foi aqui no candle, foi em novembro, dia 11 de novembro. 11? Dia 11 de novembro foi o acionamento. O cara tá padecendo aí para pegar esse percentual daqui até lá. Foram 28%, não é pouco, tá? Em 64 dias é um excepcional resultado. Excepcional resultado. Parabéns para quem entrou, para quem fez o trade, segurou a mão, pegou 28% por enquanto, quando deu o alvo lá, e o cara tá bonito no trade, muito bonito. No semanal, observa que ele superou a média de 200 aqui, tem uma resistência ali em cima traçada lá de trás, mas vamos voltar no semanal. A movimentação é mais ou menos direto daqui, né? Fica meio que oscilante e tal, mas o cara tá bem. Tá na média de 50. Tem que ver o quanto a média de 50 representa para esse papel. Pelo jeito, não muito, ó, passou direto. Aqui passou direto. Para a CSNA, média de 50 não é importante. É importante para Petro, não é para Uzi Minas. Ativos diferentes, personalidades diferentes. Mas a de 200 vai ser, tá? Então, muita atenção para a média de 200 do semanal, está lá em torno de 17,90. Então, se você está por aqui, começa a pensar o que, que você vai fazer quando chegar lá. Porque aqui vai enfrentar resistência, com certeza absoluta. Então, muita atenção se você está comprado em qualquer ponto disso, o que, que você vai fazer por aqui. Se você vai, às vezes, fazer uma realização parcial, tira uma parte do peso do bolso, né? Então, vamos dizer que você tem aí, sei lá, 2.000 ações da CSN. Aí você vende para 1.000, tá? E fica com as outras 1.000, embolsa aquela grana, fica com as outras 1.000. Isso aqui tem potencial para romper? Tem potencial para romper sim e buscar esse topo lá em 20 reais. Aí você vai só com a metade, mas pelo menos você já botou o dinheiro no bolso, porque também pode bater aqui e fazer um movimento para baixo. E aí o que, que você faz? Pega aquelas 1.000 que você vendeu, aquele dinheirinho, quando chegar aqui embaixo você compra de novo, pô. Recompra o ativo. Por um preço melhorzinho, com aquela metade que você já tinha saído. Você botou o dinheiro no bolso, volta com uma parte e compra de novo. Aqui para baixo, por exemplo, essa é uma alternativa. Você pode fazer isso, você pode fazer 1.001 coisas. Mas tem um planejamento para isso, só não fique parado olhando o ativo, bater lá, voltar aqui, depois bater lá e você está dentro do trade, você não faz nada. E isso aí é ruim, muito ruim, até para o psicológico. Você está ganhando, sei lá, vamos dizer que você esteja ganhando aqui, não sei, R$ 2.000. Pô, daqui a pouco você olha e fala, não tô ganhando nada, pô, tô tendo prejuízo. Aí você olha e fala, pô, sacanagem, tá? É duro, não é bacana isso, não é bom isso. Então você bota uma grana no bolso, depois volta aqui e compra mais do ativo. Aí você tem legado financeiro para fazer, tem um monte de coisa que você pode fazer. Tá bem? Mas então, CSNA, o outro lado da moeda. Vamos ver nas quedas. Springs não conta porque não tem volume. Ó. A semana inteira o troço teve no último dia aqui R$ 600.000. Isso não conta. Ser 3. Ser 3. Foi destaque na queda com 9%. Tá? Que coisa feia, né? Ó, vim aqui, congestão, tentou perder. Tentou romper, ó, lado, lado. Tenta de um lado para o outro, não foi. Voltou e depois disso, ó, pá, pá, pá. Aqui deu uma tentativa, mas infrutífera. Voltou para testar o que tinha sido um suporte, virou resistência.
E aí, meu irmão, quando fez esse candle, ó, pensa que isso aqui estava fazendo suporte, região de suporte, tá? Isso aqui é uma congestão de fundo. Geralmente rompem para baixo. Não rompeu para baixo, deu uma movimentação, rompeu para cima. Aí a galera anima, né? Fala assim, pô, beleza, deu volume, rompimento para cima, rompeu duas médias, o cara fala, vou comprar aqui, ó. Semanal, né? Vou comprar aqui. O cara comprou, viu um zigue-zague, ó, rompeu, voltou para testar o rompimento, show de bola, tudo de acordo com o script do filme. Acionou, gap, o cara fala, meu irmão, agora vai. Agora eu tô bonitão nessa fita, né? O cara fala, tô lindo, tô lindão, gap, volume, tudo certo para ir. E tinha mesmo tudo certo para ir, tá? Isso aqui é o script certinho para funcionar para cima. É, pois é, mas não foi. Olha o candle que entrou. Observa que essa é uma região onde eu estou marcando ali, mas observa para o lado esquerdo, lá no candle número um aqui, ó, que isso é um suporte. Eu vou botar aqui um pouquinho para baixo, porque senão ele marca aquele quadrado lá do Bollinger. Mas observa que eu estou marcando aquele candle ali, número um, o fundo daquele candle. E a linha está exatamente no topo do troço que fez ali. É aquilo que eu estava falando ainda para CSNA, que eu estava falando ainda há pouco. Conforme vai chegando numa resistência, cara, aproxima o teu stop. Pensa o cara que comprou isso aqui em algum canto e, e não aproximou o stop. Ficou, vai dar, vai dar, vai dar, porque agora ficou bonito o troço, a candle de bar, gap de ignição, tudo, isso aqui tem tudo certinho. Aí o cara não aproxima o stop, faz em uma semana, e o cara tá operando semanal. Em uma semana faz esse candle, o cara perde todo o lucro e ainda fica no prejuízo. Imagina a tua cara de tacho olhando pro teu. Quando vem o extrato, né? Lá da corretora, tu olha e fala assim, porra, bicho, eu sou muito burro, eu não tinha que ter feito. Aí vem aquele, pô, eu devia ter feito, o mercado é malvado, porque não sei o quê. Não, porque você não tomou atitude. Você não pode ser passivo no mercado. Não seja passivo no mercado. Não funciona. Tá? Não funciona. Especialmente porque o papel vem caindo. Tá? Mas quem tomou a atitude, meteu, foi trazendo os stops, aí o cara fala, pô, parei aqui e perdeu alguma coisa do lucro, mas não perdeu muito. Não teve prejuízo, pelo menos. Já é grande coisa. Depois que teve esse candle, meu irmão, aí já era. Perdeu o topo anterior, perdeu o fundo anterior em um candle. Tá? Então, ó, fez o zigue-zague? Fez. Matou o gap, perdeu o topo, perdeu o fundo num candle e esse candle superou três médias de uma vez. Quem não estava operando vendido, devia. Quem opera esse ativo, te falo aqui, pô, se perder esse candle, eu opero vendido. E aí, deu a venda. Deu a venda, o primeiro alvo era o suporte anterior, 14%, que não é pouco, né? Tudo bem que o ativo vale pouquinho, então qualquer coisa é muita coisa. Mas dá 14% e o cara chegou a ganhar, está ganhando 37% se ele pegou aqui. Ele pegou aqui. Tá? 37%. Quem ó, caindo, 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 vai dando movimentação para cima, qualquer sinal de venda é venda. Quando que deu outra venda? Aqui. Ó. Quem pegou só essa semana pegou 7%. Em uma semana. É dinheiro para burro. Tá? E o cara tá bonito na fita. Então, ser 3, tudo para ir para continuar caindo. Né? Depois desse candle aqui, meu irmão, a coisa ficou muito feia pro ativo. Guararapes. Guararapes. Guar 3. Guar 3. Guararapes caiu 9,51% essa semana. O ativo vinha fazendo zigue-zagues descendentes, né? Teve uma fasezinha aqui, ó, que deve ter animado a rapaziada. Foi aquele meio do ano que o índice também subiu. Até próximo da eleição. Até aqui estava indo bonito, ó. Tinha essa região, que eu nem sei quando é que eu desenhei isso, mas com certeza foi daqui, ali, ali, ó, tá vendo? Isso aqui vira uma região de resistência. O papel está subindo, tem uma linha lá, resistência. Chegou na região de resistência, amarelou. Até aqui o cara podia falar, não, tranquilo, acontece mesmo, chega na resistência, o papel dá uma parada, tal. Só que aí ele fez isso e fez um topo mais baixo que aquele. Aqui o cara fala assim, não, agora não, se eu estou comprado eu tenho que sair, ou pelo menos puxar o meu stop e trazer alguma coisa. Porque se perder esse fundo aqui do meio, eu vou ser estopado, né? E tem que virar a mão, porque a projeção disso para baixo é o alvo. Beleza, estão me chamando aqui. Esse é o último ativo que eu vou ver, galera, porque estão me chamando para almoçar. Então, ó, pá, isso aqui, o alvo era esse.
já vinha fazendo topos mais baixos. Quando fez esse candle, acionou, você vende, podia ter vendido na perda, se não podia ter vendido no fechamento da semana, né? E aí o cara tá operando vendido para o alvo. O alvo inicial era aqui, 18%, não é nada modesto o alvo, mas o cara ainda está ganhando, ó, 28% em quantas semanas? Em 40 dias. É muita grana. Então quem opera isso aqui, está operando dentro dos sinais, está mandando bem. Galera, vou parar porque já temos 50 minutos de programa e estão me chamando para almoçar. Espero que a semana tenha sido muito boa para vocês. Espero que essas análises sejam úteis. Não se esqueçam de que aqui nesse desenho ainda não tem, mas já há o manual de hedge, está disponível para compra, quem tiver, também no mesmo local, aqui no Clube de Autores. Um abraço para todos vocês, um ótimo final de semana e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.